Porque é muito Porque gatilho, né? É muito gatilho. Uma criança que é espancada todo dia, não, as sequelas vão além, né? E aí eu queria te perguntar agora, qual é a causa do narcisismo, já que estamos falando do Sanvec, qual é a causa do narcisismo? Porque nem toda vítima de narcisismo vai ser uma narcisista, né? Vai cair para o lado ruim. Às vezes eu é, penso que é escolha. Porque na minha família, uma família da minha mãe, uma família disfuncional, nem todos, né, irmãos dela, são e eram, né, muitos falecidos narcisistas. Por que que alguns são, sendo que tiveram a mesma criação, né? Porque há uma vertente de que os maus tratos podem causar um narcisismo, traumas, mas nem todos, né? Aí tem o meio, né? Cada ser humano responde um meio diferente. Mas além de traumas na infância, no seu estudo, o que seria a causa? esse tem dois aspectos. Primeiro, eu vou, eu vou dizer o seguinte, que eu vou explicar as teorias sobre o narcisismo, mas eu enfatizo para os pacientes, porque os pacientes, às vezes, eles ficam tentando justificar É, a conduta. Não é porque ele teve uma infância difícil, é porque ele passou por dificuldades na de ser infância. O próprio acabado, paciente, teve infância difícil, né? pois De é. ser para Então, trás. o próprio paciente, e não é só o paciente, é todo mundo que, às vezes, o paciente procura ajuda, justifica a conduta do narcisista. Então, eu digo o seguinte, existem as teorias, e eu vou dizer a minha opinião pessoal. Primeiro que existe a teoria de que o narcisista nasceu assim. Isso por uma questão genética. Genética. E algum É, gatilho ativou em determinado momento. exato. Esse pessoal acha que existe sim uma alteração genética. Aí vem dizer assim, já tem gente provando isso? Não, é uma teoria que o tempo vai dizer. Mas isso é baseado em quê? Em múltiplos casos de crianças de famílias equilibradas e que cometem crimes hediondos. Recentemente, ano passado, eu até fiz um post sobre isso lá na minha página, um menino de 11 anos, colega de uma menina autista de 9, numa festinha lá entre as famílias, ele pegou a coleguinha, levou ela para o matagal, a estuprou e a estrangulou. Esse menino de 11 anos. E quando foram perguntar para ele o que tinha acontecido com a menina, ele disse, não vi não, a gente tava brincando, mas ela, você vê ele, 11 anos, viu? Fez isso e ainda mentiu para a polícia, para todo mundo. Disse, não, a gente chegou a brincar sim, mas depois eu a perdi de vista. Aí eles viram as câmeras de segurança mostrando ele saindo do lugar. Foi daí que encontraram o corpo. Casos como esse, que não é de uma família disfuncional, é que fortalecem aquela teoria de que existem casos, se não todos, há casos da semente ruim. Mas a semente ruim por quê? Herdou ou foi uma mutação? Não se sabe. Mas existe a outra teoria que ele... Então, essa teoria diz que ele nasceu sem coração. Mais ou menos assim. Já nasceu ruim. Mas existe outra, que essa é que é a mais aceita, que diz que ele perdeu o coração ao longo da vida. Mas isso é uma coisa que eu nunca consegui engolir. Vou dizer por quê. Porque existe uma teoria batida de que o abusador, ele foi abusado. Então, assim, todo abusador foi abusado. Só dizer assim, não, é porque ele foi abusado. Mesmo que a gente não conheça, ele foi abusado. Isso é verdade. Aí, curiosamente, quer dizer então que o pai não deu... Não, foi abusado como? Não, porque tem a violência emocional. Aí também vem a questão da interpretação do que é o abuso. Até aquilo que, para mim, é uma educação equilibrada, para outra pessoa vai dizer que eu sou negligente com certas coisas. Por exemplo, pode dizer que eu sou negligente com os meus filhos porque eu impeço eles de fazer coisas
eu não impeço, eu permito que ele faça coisas que os outros julgam que não deveria fazer. Um exemplo, né? Um exemplo. Mas aí dizem, não, é porque ele não teve amor. Como ele não teve amor, então ele não desenvolveu a afetividade. Eu nunca me convenci disso por várias razões. Eu só vou dar algumas. Primeiro que eu conheço vários casos bem próximos e distantes de pessoas que absolutamente não tiveram amor e, por isso mesmo, decidiram fazer diferente com os filhos. Eu tenho casos de mães que chegam a mostrar aos filhos brinquedos, presentes, que as crianças gostam da idade dele, e faz o menino ver. Gostou, gostei. Não vou comprar. Por quê, mamãe? Porque eu não tive isso. Então você tem que aprender o que é vida dura. Não vou permitir que você cresça sendo mole, achando que pode ter tudo. Então uma pessoa dessa, ela optou por reproduzir a falta de amor que teve com o filho. Mas eu conheço casos opostos, que a pessoa foi privada e ela já quer fazer diferente. Não é que ela vai dar tudo para o filho, mas ela vai dizer, poxa, se eu puder dar pelo menos afeto, já é grande coisa. Essa é a primeira razão. A segunda é que existe a teoria de que o narcisista perdeu o coração porque ele foi mimado. Foi mimado demais. Sim. Não, ele foi mimado demais. Era o filho queridinho do papai ou da mamãe. Não tinha limite. Cresceu achando que podia fazer tudo. Então a culpa é que os pais não criaram bem de novo. Veja que nós estamos voltando aqui. Que a outra teoria dizia que os pais eram culpados porque não deram amor. Esse aqui já está dizendo que os pais são culpados porque deram amor demais. Aí eu perguntava, mas peraí, e o cidadão não tem culpa e não tem liberdade, não? Até porque o limite entre o que era amor demais, o que é amor demais e o que é amor de menos. Isso só faz desviar o foco. Então, o fato de você ser bem tratado, ter afetividade, isso não pode ser considerado uma causa de a pessoa resolver sair tratando todo mundo como objeto. Tanto que, num livro que é a Bíblia, não do narcisismo, mas dos transtornos de personalidade, que é um livro de Milon, que é um livro calhamaço, quando ele vai falando lá das teorias sobre o narcisismo, ele explica essa teoria de que o narcisista ele não teve afetividade, depois ele fala da teoria de que teve afetividade. Então, ele termina mostrando que eles, na verdade, os personagens não se entendem. Não. Por quê? Na verdade, com isso, o que é que eu coloco no livro? Isso só mostra que nós estamos nos desviando do verdadeiro culpado da história. O verdadeiro culpado é a pessoa que resolveu viver tratando os outros como objetos. Não importa se você não teve amor. Daí, isso justifica você ser um predador? Não importa se você foi mimado demais. Sim, aí vai justificar. Você quer dizer o seguinte, essas teorias, e eu fico muito triste quando eu vejo terapeutas dizerem isso. Eles botam a culpa nos pais. Eu até digo que, na nossa visão... E quem não teve pai e é narcisista, né, foi criado em orfanato. Pois é, exatamente. Então, assim, eu fico triste porque, na cabeça dessas pessoas, elas estão repetindo ideias. Sabe aquilo, Virgínia, de repetir teorias sem ter senso crítico? Porque as teorias, elas surgem, como eu digo, mas a gente tem que ver se elas correspondem à vida real. Como é que você... Hoje, consultório. Pois é, hoje que eu vejo que não é o fato dele ter tido amor de mais ou amor de menos que justifica a pessoa ser ruim. Não existe justificativa. Tanto que uma pessoa dessa, ela é imputável. Vamos falar na linguagem jurídica. Imputável é aquele que
tem consciência de que faz o mal. Ou seja... Seria outra pergunta, né? O narcisista tem consciência dos seus atos? Isso tem, exatamente. Ele é uma pessoa imputável. Na hora que você diz que a pessoa é imputável, é que ela tem consciência. Ela é ruim porque é perversa mesmo. É ruindade mesmo. Então não adianta, eu fico triste assim. Os pais sofrem com um filho assim, porque existem filhos abusadores de pais bons. Uhum. Existem filhos bons de pais abusadores. Existe uma coisa, não quer dizer que leve a outra. A hora que eu fico triste é quando eu vejo um cara que é ruim, um narcisista maligno, um psicopata predador, que só dá dor de cabeça. Eu vejo casos de famílias idôneas, de bom coração, que tiveram aquele filho planejado, a vida regrada para que não faltasse. E essa pessoa só dá desgosto aos pais. Aí, quando os pais, às vezes em que essa família levou este cidadão para tentar arranjar uma explicação, isso não é possível. Tem que ter uma explicação, uma solução. Aí, de repente, a culpa é dos pais. Não, porque deve ter sido algum trauma. Gente, então os pais sofrem por ter um filho desse e ainda são culpados porque a sociedade e os terapeutas, em sua maioria, lamentavelmente, em sua maioria. Eu até fiz um post, uma enquetezinha lá na minha página, sobre isso. Eu perguntei assim, que até para ver a noção das pessoas desse determinismo, de dizer, até fiz uma enquetezinha, foram 3 questões, era mais ou menos dizer assim, a pergunta número 1 dizia, o abusado de hoje, o abusador de hoje, foi o abusado de ontem? A 2, o abusador de hoje vai ser o abusador de amanhã? Então veja, eu inverti. O abusador de hoje foi abusado antes, na infância? 2, afirmativa 2. O abusado de hoje vai ser abusador no futuro? Aí a alternativa C dizia, A e B estão corretas, e a D dizia que não estão corretas. Para minha surpresa, ainda houve praticamente 10% das pessoas que disseram que as duas estavam corretas. Ou seja, quer dizer, o fato de você ser abusado, você vai ser abusador. O fato de você... Não todo mundo seria. É aquilo que eu disse. Nunca acabaria a roda de girar. É aquela história. Tem uma frase de Gandhi que ele dizia, se a gente fosse levar a lei do olho por olho, dente por dente, a humanidade toda terminaria cega. Ou seja, não teria. Então você furar o seu olho, você vai furar o dos outros. Furar o seu... E sucessivamente. Então não é assim. Tanto que eu falo, nós seres humanos nos diferenciamos da natureza matemática, porque você veja, nas leis da física, nas leis da química, as reações elas são previsíveis. Na física, toda causa tem um efeito previsível. Nós, seres humanos, nós somos de uma complexidade imensa. Fosse assim, todos os filhos de dependentes químicos seriam dependentes químicos. Todos os filhos. Então não é assim. Existe a questão de você ter predisposição? Tem. Você pode ter predisposição. Igualmente, a pessoa pode nascer por uma predisposição familiar até, com um componente para a ansiedade. Existe forma de depressão de que você nasce com uma certa predisposição genética. Existe forma, por exemplo, de esquizofrenia, que é a psicose, em que você tem também um componente genético. Existem componentes genéticos. E em algumas doenças, eles pesam mais. Mas narcisismo maligno não é doença. É isso que não entra na cabeça das pessoas, Virginia. Eu estava dando uma entrevista, e eu explicando isso.
que o narcisista maligno, ele não é doente. E eu Não dizia... tem remédio, né? Não tem fármaco. Não, porque não entra na cabeça das pessoas. Olha um exemplo, eu estava dando uma entrevista, que está lá no meu canal do YouTube essa entrevista, e eu estava dizendo que eu conheço casos de mães que abusaram tanto das filhas, da filha, esse caso número 1, que a filha tentou se matar, tentou se suicidar. E a palavra de consolo dessa mãe disse: você é tão incompetente que nem se matar conseguiu. Eu vi essa entrevista, você falou. Terrível. Aí eu disse um outro. O caso da mãe, que a filha disse: você é tão ruim que eu tentei abortar você 3 vezes. Aí o entrevistador, um deles, disse: mas eu não acredito que uma pessoa dessa não é doente, não. Eu disse: pois é, essa é a dificuldade. Nós que temos empatia, que temos... nós não somos um oco no peito. Na parte da afetividade, nós temos empatia. Então, a gente que tem empatia, a gente tem dificuldade de acreditar que existem seres humanos aparentemente iguais a mim, a você, a qualquer pessoa, que estão ali só farejando a próxima presa. É uma coisa tão surreal. As pessoas não entendem que quando eu falo de narcisista maligno, eu estou falando do abusador psicoemocional, eu estou falando do predador financeiro. O estelionatário é um narcisista maligno, né? E eu conheço, não existe grau intelectual de formação de uma pessoa, nem profissão que a torne imune ao ataque de um narcisista. Por quê? Só o fato de você ter sentimento, você dá o benefício da dúvida. Você acredita, a pessoa pede que você confie, você confia. Em todos os sentidos. Manipula para você confiar, né? Exatamente. Se faz de vítima. Então, por exemplo, num relacionamento afetivo, o predador vai chegar para a vítima potencial, vai contar histórias bonitas lá de trás, vai dizer que foi vítima de todos os relacionamentos anteriores e vai também vai fazer todo um encantamento para atrair a vítima. Aí você vai abrindo a guarda, né? Do mesmo jeito que o predador financeiro, ele vai contar uma lábia muito grande, vai dizer que ele tem um relacionamento, tem muitos negócios, e você vai confiando. Por quê? Porque, você imagina, Virgínia, se nós fôssemos viver, é aquilo que eu falei do sinal de alerta ligado o tempo todo. Se nós fôssemos viver na nossa vida o tempo todo com nossa amígdala acesa, com a adrenalina 1000, nós não teríamos paz nunca. Então por isso que a gente vai... Os relacionamentos humanos, eles são relacionamentos que envolvem confiança, reciprocidade. Isso, o narcisista, ele não está dando a mínima para isso. Então, é por isso que nós somos as vítimas e, infelizmente, vamos ser atacados. Agora, é óbvio que os cuidados a gente vai ter, mas vamos dizer, não vamos ficar imunes. Eu tenho colegas... Não, infelizmente. Infelizmente. Temos que estar em alerta, com as anteninhas ligadas, perceber. A intuição, eu acho que é o melhor antídoto, porque a intuição sempre vai dizer, eu acho que tem alguma coisa cognitiva da intuição, que é algo que aconteceu lá atrás, e aí seu cérebro te mostra a intuição e você não acredita. Você paga para ver, porque a sua empatia às vezes fala mais alto. Exatamente. Exatamente. Então, é por isso que o narcisista, eu quero enfatizar isso, o narcisista maligno, psicopata, predador. A gente tem que divulgar isso, mas eu tenho, por exemplo, colegas operadores do direito que se envolveram. Ele até falou para mim: Curto, eu acho que eu tenho uma estrela na testa atraindo o narcisista, porque ele levou golpe financeiro, ele se envolveu com uma pessoa que arruinou a vida dele. Ele só pode ter um chamariz. E a verdade é essa, é que o empata, a pessoa que tem empatia, ela é como se fosse um magneto, um ímã.
atraindo o narcisista. Consente a confiança muito facilmente. Pois é. Então ele vê, ele vai vendo. Falhou um pouco, pode repetir? Sim. Não, digo você. Falou alguma coisa, eu não vi que falhou. A gente que empata, a gente consente, é tudo consentido por conta da empatia. E para quem é sobrevivente, veio de um lado disfuncional, nós somos treinados para estar sempre consentindo algo. A mãe narcisista, ela instala gatilhos de submissão, gatilhos de comando, e aí você cresce para servir o outro. E aí tem até um estudo, até dessa autora, que ela fala do nível de ocitocina. Fizeram um banco, fez uma pesquisa e deu placebo para metade, para outra metade deu ocitocina e ofereceu ações. As pessoas que pegaram, a maior parte que pegou as ações foram que tinham ocitocina mais elevada. Então mexe na bioquímica todinha do sobrevivente e ele facilmente, quimicamente, biologicamente e mentalmente também, porque tem gatilhos e mais gatilhos, ele acaba consentindo mais. Uma pessoa normal, que é empata normal, tem também essa empatia e consente, né, a confiança, mas a vítima, ela tem muito mais probabilidade de consentir a confiança e acabar se dando mal do que qualquer outra pessoa. Eu queria também destacar um ponto que é importante. As pessoas acham também que existe um tabu de que pessoas assertivas, fortes, poderosas, elas não são vítimas de predadores. Elas acham que todas as vítimas são pessoas bobinhas, né? Bobinhas, dependentes. Pronto, é a palavra que eles gostam de dizer. Todas as vítimas estão dependentes. Na verdade, eu não vejo assim, não. Eu vejo o quê? Eu não gosto de falar dependente. As pessoas dizem assim, não, é porque para cair numa lábia dessa, a pessoa é como se a pessoa fosse aquela pessoa que precisasse ser comandada. Aquela pessoa que não tivesse automotivação. Eu não vejo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Narcolândia, porque todo mundo acha muito engraçado o termo. Mas é assim, foi um desafio de eu achar, foi aquilo que você falou. Eu tinha a obrigação de tornar um assunto tão denso. Teve um colega meu que começou a ler o livro antes dele ser revisado, e ele disse que deu vontade de vomitar, que ele estava achando um negócio muito tétrico. Então eu tive a obrigação, com essas revisões, de ir tornando um negócio mais palatável. E até fui criando... Eu li ele de um dia para o outro. E alguém comentou aqui que leu em um dia. Comecei a ler num dia e no outro eu terminei. Porque ele é um livro gostoso para quem já conhece o assunto. Para quem não conhece, deve achar bem bizarro. Mas... Pois é. A Narcolândia, eu tive que criar esse termo para tentar demonstrar o seguinte, que uma característica indissociável do narcisista, algumas delas, a primeira delas é o senso de grandiosidade. Ele vai aparentar seu máximo. A mulher vai aparentar ser a Mulher Maravilha, o homem, o super-homem, o outro, um trabalho vai querer ser vai aparentar ser o executivo mais eficaz. Na verdade é tudo fachada. Então o que é que vai acontecer? Ele vai criar, como ele, na verdade, ele é um vazio, ele não tem consistência. Então ele vai posar uma fachada grandiosa. Então vamos lá. Você conhece uma pessoa com uma proposta de trabalho, uma proposta de investimento. E aí a pessoa vai chegar para você, vai contar, vai se cercando contando que está sendo muito bem sucedido, naquela outra coisa. Ele vai contar porque ele tem a fachada, ele vai ter que defender a fachada. Então ele vai criar um mito. É como se fosse uma mitologia em que ele é uma pessoa especial. Então esse senso de grandiosidade, de fachada,
anda lado a lado com a mentira patológica. Então, para a mulher, por exemplo, o predador se aproxima da mulher. E aí ele vai, por exemplo, no ambiente religioso, aí o predador vai se apresentar lá para a presa em potencial, como muito religioso, uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre foi bem sucedida profissionalmente. Aí a vítima vai abrindo a guarda, ganhando confiança. Ele vai contar histórias, ele vai inventar mentiras em cima de mentira. Então ele cria um mundo de fantasia. Nós temos um nome lá, um nome chamado, que é confabulação. Ele cria uma confabulação, é uma história que quem conhece depois, ou quem tem... É por isso, por exemplo, que você vê o narcisista, ele vai mudando de ambiente sucessivamente. Nós temos, por exemplo, casos de narcisista que está aplicando golpe em determinada cidade. Ele vai falando da sua Narcolândia, do seu mundo de fantasia. Aí ele dá um golpe, dá outra, depois aí muda de cidade. Se safam depois da justiça, impressionante. Exatamente. Aí mudam de cidade. Aí chega lá na outra cidade, ele vai repetir tudo aquilo que fez na primeira. Aí vai contar o seu mundo de fantasia, as suas histórias de sucesso. Então, o que é a Narcolândia? É um mundo de fantasia, uma ficção criada pelo narcisista. Primeiro, para aparentar ser o máximo, superior aos outros. Porque como o narcisista é uma pessoa disfuncional, que não é uma pessoa mal resolvida psicologicamente, ela sempre vai inventar história para que ela vai dizer que ela é o exemplo, ela é que sabe mais. Eu tenho um colega que ele tem uma formação numa área de artes. Mas é até engraçado quando a gente vai conversar com ele, que ele é uma pessoa que ele tem absoluta certeza de que ele sabe tudo sobre tudo. Então o cara tem uma formação em artes, mas se você for discutir sobre astrofísica, uma conversa, ele vai opinar. Se você for discutir sobre física quântica, ele que não sabe de nada, mas assim, aí no ambiente de fora, social, ele fala tão bem, tão articulado, que as pessoas que não o conhecem, dizem, caramba, fulano é muito inteligente, né? É uma pessoa culta. Na verdade, ele só fala superficialidade. Só. Então, eu digo que o narcisista, ele é como se fosse uma poça fingindo ser um oceano. Ele vai criar uma fachada de fantasia. A Narcolândia é isso. É um mundo de fantasia, em que ele conta a história, vai contando. E o curioso é que quando ele é pego na mentira, quando depois você confronta, ele vai inventar outra mentira para encobrir a mentira. E foge desse confronto, igual o diabo foge da cruz. Né? E é engraçado, tanto que o narcisista, ele tem várias versões para a sua vida. Ele tem, por exemplo, um núcleo de relacionamento em que ele conta certas histórias, certas aventuras, certos feitos na vida, aí vai para outros e conta outras histórias. Na verdade, é porque, como ele quer chamar a atenção do ambiente, se for no ambiente religioso, ele está ali na igreja, ele vai contar coisas bonitas, mentirosas, sobre a sua experiência religiosa. Já no ambiente de trabalho, ele vai contar histórias bonitas, mentirosas, sobre sua experiência de trabalho. Em ambiente afetivo, ele vai contar para o alvo potencial histórias bonitas, mentirosas, de quanto ele é uma pessoa sentimental, de bom coração, compreensivo, que na verdade ele quer você num relacionamento de verdade, ele nunca teve um relacionamento de verdade. E aí vai abrindo a guarda da vítima. Então, a Narcolândia é exatamente um mundo de fantasia do narcisista, que ele cria um mito para tentar passar a imagem de que ele é o máximo, quando na verdade ele não é só uma fachada, e sair acumulando admiração, bajulação. Eles vendem, né, um algo e você acredita, e eles começam a alienar de pouco a pouco. Eu passei por uma igreja que era uma igreja tradicional, né, batista, e entrou com uma visão nova, né?
a visão de células. E aí, a igreja que era batista se transformou em uma igreja em células. E nós ficamos 3 anos, eu e minha família, alienados da igreja. E a forma como eles manipulavam, eu, como líder de célula, eu tinha que acatar todo tipo de humilhação dos membros para que esses membros não saíam e não parassem de depositar dízimos e ofertas. E aí, quando eu enfrentava, e no meio, obviamente, tem sempre um narcisista, né? Quando eu enfrentava esse narcisista, ia, reclamava para o pastor, e o pastor começava a fazer gaslight, começava a chicotear, falava que eu não amava as pessoas, que eu nunca poderia cuidar de pessoas, eu chorando, desesperada, achando que eu não tinha capacidade de me doar mais do que eu me doava, porque eu me doava em tempo integral. Eu deixei de trabalhar só para cuidar de 32 pessoas. E aí eles faziam esses jogos e arrancavam até as calças de todo mundo. Uma ideia, sempre com a confiança, né? Eles conquistaram a nossa confiança de que queria comprar um imóvel do lado para ser creche, para atender a comunidade carente. Em um ano, uma igreja em comunidade, hein, arrecadamos R$500 mil, com bingo, com cantina, churrasquinho. Nunca se transformou em creche. Virou uma segunda igreja e não é creche. Então, eles vendem algo bonito. Esse cara que nos aplicou esse golpe, né, que eu falei antes, ele vendeu uma imagem e ele era muito... falava muito bem, parecia uma pessoa, como você falou, culta, uma pessoa inteligente, uma pessoa livre de qualquer desconfiança, né? Dizia que era amigo do prefeito da cidade. Tudo mentira, não tem onde cair morto, não tem. É verdade. Eu chamo de uma maçã podre, por fora, por fora... Sepulcro caiado. Sepulcro caiado. Por fora aquela coisa linda, brilhante, sepulcro caiado, que é um termo que eu tirei exatamente das referências religiosas. Então, assim, pra você ter ideia, Virgínia, quando eu, só agora falando do sepulcro caiado e tudo, eu tenho mais de 100 metáforas sobre conviver com o narcisista. Eu coloquei apenas 22 no livro, porque senão dava pra fazer um livro só sobre metáfora. Porque eu comecei a fazer, disse, vamos botar 10. Aí eu fui depois acrescentando, chegou nos 20. Aí depois as pessoas me pressionaram pelas outras 2. Então, assim, sepulcro caiado, maçã podre, essa história da poça que finge ser um oceano. E é bom eu gosto dessa linguagem comparativa, metafórica, porque facilita a compreensão. Porque, assim, é um tema árduo, difícil, mas se você não mostrar os casos reais, se você não der exemplo, as pessoas acham que você está falando grego. Sim. Entendeu? Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque algumas pessoas... Sobre divórcio e alienação parental. Tudo bem, eu abri só um parêntese, porque tem algumas pessoas me perguntando sobre a história do livro. Pode ser? Sim. Esse livro, aqui, olha, é só uma correção de... Esse livro ele está na Amazon, sim, Virgínia, mas eu tive o cuidado, como na Amazon tem um livro digital lá, mas tem um livro de papel. O livro de papel ele é atrelado ao dólar. Como o dólar no Brasil é imprevisível, eu tive o cuidado de fazer uma tiragem minha para que ficasse com um preço independente do dólar, né? Então, aqui em Natal e em todo o Brasil, quem quiser adquirir o livro comigo, é só entrar no Instagram Vítimas de Narcisistas Malignos e passar uma mensagem direta, que eu já tenho a mensagenzinha pronta. Ela pede, olha, toda semana nós tiramos um dia para remeter livros de papel dedicados para o Brasil inteiro. A gente já tem um dia certo, que todo aquele dia da semana nós enviamos livros. Por quê? Porque na Amazon, o livro de papel, como é atrelado ao dólar, pipocou, está nas mãos, o dólar está num preço assustador. E conosco ele sai um preço muito barato e a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Só essa correçãozinha. É entrar lá no Vítimas de Narcisistas Malignos e passar uma mensagem direta. Ok? Vamos agora falar sobre divórcio e alienação parental no divórcio. Com o narcisista, né? É verdade.
Não existe divórcio pacífico com uma pessoa que não tem, com uma pessoa que tem um inferno dentro dela, que é o narcisista maligno. O narcisista maligno, ele tem um inferno no sentido de desequilíbrio. Ele é um torvelinho. Por isso que é como no mecanismo de compensação, ele tenta aplacar esse seu tumulto interior, desequilibrando os outros. Todo narcisista faz isso. Então, quando a vítima, a pessoa que casa, ninguém se casa para separar, a gente casa para dar certo. Só que quando a pessoa, um relacionamento não dá certo, um relacionamento entre pessoas psicologicamente maduras, claro que há consequências, há luto de certa forma, é uma mudança, uma transição na vida. Mas com o narcisista maligno, olhe, eu digo que se viver com o narcisista maligno é um inferno na Terra, na hora em que você diz para ele ou para ela que vai ajuizar o divórcio, é como chamar o próprio diabo para o campo de batalha. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que se acha o máximo. Todo mundo narcisista envolve poder, controle e manipulação dos outros. Então, só ele tem o direito de dizer que quer se separar de você. Você ousar se separar de uma pessoa tão grandiosa, ele vai punir você de todas as formas. Imagina, a pessoa já vinha sofrendo predação, já vinha sofrendo humilhação, espoliando patrimônio, sendo humilhada, se apagando. Porque todo relacionamento com o narcisista faz a gente apagar a nossa luz, deixar de brilhar e definhar de verdade. E aí, na hora em que você ajuiza, ele vai prejudicar de toda forma. E o problema ainda é que ele, como você não pode confiar na palavra do narcisista, ele pode até dizer num primeiro momento que vai concordar com tudo. Você vai dizer, olha, fulana ou fulano, eu não aguento mais, acho que a gente já tentou o que podia. E eu conheço casos em que o narcisista diz assim, não, de forma nenhuma, eu não vejo problema nenhum. Claro, nós somos pessoas maduras, só que você não pode confiar na palavra do narcisista. Não. Na hora que ele diz isso, ele já está começando a pensar como vai retaliar você. Então ele vai retaliar você de todas as formas. Como? Basta ver aquilo que é mais importante para você. Ele vai começar a atacar todas as coisas que são importantes para você. Sejam coisas materiais, sejam coisas imateriais afetivas. Materiais, vai queimar seu carro, vai destruir seus bens. Eu tenho casos aqui, mulheres que incendiaram o carro do marido que foi se separar, ele incendiou o carro do cara. Vamos lá, vai atacar sua vida, patrimônio, aquilo que for mais valioso. Isso pode ser seus bens, então ele vai queimar seu carro, vai desaparecer com objetos seus para deixar você desequilibrado, vai atacar seus bens, vai tentar deixar você com uma mão na frente ou outra atrás, vai tentar fazer uma divisão de bens totalmente que prejudique você. E o pior é que a vítima ela está tão desesperada, ela não aguenta mais, e ela quer se livrar, que muitas vezes ela é levada a concordar com um divórcio totalmente desbalanceado, desequilibrado. Eu conheço casos de pessoas que estavam a ponto de suicidar. Deixou relacionamentos de 10 anos, mais de 10. Estava tão desesperada, já tinha tentado ajuda de todo jeito, ninguém conseguia ajudar, que ela chegou a abrir mão do patrimônio, até da guarda dos filhos. Para dizer, você vê o desespero que é. Quando essa pessoa se tratou, se reequilibrou, aí imagine agora, a luta que ela vai ter, a montanha que ela vai ter de subir para conseguir pelo menos alguma coisa daquilo que ela abriu mão. Então, na verdade, naquela época, o que estava em jogo era a vida dela. Ela dizia assim, gente, eu preciso sair daqui. Só que foram tantos os obstáculos, que ela disse, doutor Curto, eu tive que abrir mão daquilo que eu amava mais, meus filhos.
Porque senão ele disse que não conseguia. Eu não conseguiria me separar. E eu sabia que se eu continuasse com ele, eu me mataria. E talvez até fizesse uma besteira com meus filhos. Porque a gente não sabe o limite de cada um. Então eu quero dizer que na hora em que você ajuiza o divórcio do narcisista, ele vai prejudicar, vamos lá, seus bens, seu dinheiro, sua reputação. Ele vai sair falando mal da vítima para todo mundo. Todo mundo vai se convencer, como ele é muito articulado, ele é o equilibrado da relação, e a vítima está descabelada, desesperada. É muito mais fácil as pessoas acreditarem que a vítima que está desgrenhada, só um caco, é realmente a desequilibrada da história. Tá vendo? Aquela é a doida. Coitado, olha o que ele teve que aguentar. E ele vai sair dizendo isso para todo mundo. Olha só essa mulher. Aí vai dizer... Toma remédio controlado. Toma remédio. Isso, toma remédio controlado, tá já preto. E aí é que vem a história da alienação parental. Como os filhos, o narcisista, ele é um péssimo pai, uma péssima mãe. Ele até vai aparentar nas redes sociais, nos ciclos sociais, que é um excelente pai, nos momentos estratégicos, formatura de um filho, uma viagem, o menino já vai pegar um avião, vai fazer um passeio. É óbvio que esse pai ou essa mãe narcisista vai aparecer lá postando que, né, só que, na verdade, só o outro cônjuge, a outra figura parental, é que carrega nas costas a educação, o suporte afetivo e material dos filhos. Sempre é assim. O narcisista, ele posa de ser um bom pai. Porém, como ele sabe que os filhos são muito importantes para a vítima empática, então ele vê isolar os filhos da mãe ou do pai mais uma forma de demonstrar a sua capacidade de manipular, controlar. E prejudicar. Ele se sente poderoso, tá vendo? E o pior é que eles estão tão cara de pau, você vai questionar fulano, mas caramba, você tá voltando os filhos contra mim. Como é que você fez um negócio desse? A culpa é sua. Porque você que resolveu destruir a família. Nós vivíamos numa família, um núcleo familiar. Você é culpado. Então ele ainda passa a culpar a vítima pelo fato de ter ajuizado o divórcio, de ser a destruidora de lares. Mas, na verdade, você viver num lar disfuncional faz um mal para a vida toda, para as crianças. As pessoas, às vezes, elas têm esse tabu, né, de que família acima de tudo, na verdade, afeto acima de tudo. Porque nós vemos hoje, graças a Deus, a questão da afetividade, da paternidade afetiva. Isso hoje, graças a Deus, tem sido cada vez mais reconhecido na justiça. Por quê? Porque não é você nascer do seu sangue, né? Ser do seu sangue. Não, porque aqui é nossa família. Nossa família sou eu, você e os nossos filhos. Você não pode destruir isso. Quando, na verdade, os filhos estão no ambiente, você está sofrendo, os filhos estão sofrendo, coragem de verdade é você elaborar, pensar, amadurecer para cair fora. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Se você age também no desespero, aí é que está, a falta de amparo a essas pessoas. As pessoas terminam agindo no desespero. E o pior é que aquilo que ela fez no desespero vai ser eternamente usado contra ela. Às vezes até um desabafo, em que você diz assim, num momento de discussão, na frente, assim, às vezes, de pessoas, diz, olha, não aguento mais, eu já pensei até em morrer, pronto. Aí isso aí que você falou vai ser usado em todos os processos, o narcisista vai usar esse simples desabafo para provar que você é o desequilibrado, que você é uma ameaça para os filhos. Então, na verdade, é isso. O narcisista não ama ninguém, nem seus próprios filhos. Só se usa, né? Usa. Os filhos como? Como? A alienação parental é como? Para demonstrar poder e controle, para machucar o ex-parceiro,
e para extorquir patrimonialmente. Muitas vezes ele quer ou para extorquir da vítima, ou para ele quer o contrário, ele não quer participar. Então, às vezes, ele tem uma situação econômica melhor, então ele também não quer ceder a guarda para a vítima, porque ele vai ter que entrar para sustentar, pagar a pensão, entrar. Ele não quer, ele é tão egoísta que ele Isso explica, esse caso que eu te falei, isso explica, porque ele cuida do filho, esse narcisista do sapato lustrado, ninguém entendia, ele sempre cuidou do filho, agora que a minha ficha caiu. Por que ele sempre... A mãe, é ele que cuida do filho. Mas Por causa do filho. Dinheiro, por quê? Para ele não importa se até o vínculo afetivo original que tinha ou ainda tem com a mãe, para ele não importa. Importa que fique comigo, mesmo que quem cuide não seja nem ele. Muitas vezes uma pessoa dessa fica com o filho e deixa aos cuidados de terceiros. Casa com outra até pessoa para cuidar. E a vítima fica privada, porque ele vai fazer lavagem cerebral, vai dizer que a mãe é desequilibrada, que usa remédio controlado, que faz psicoterapia. Você já pensou? Hoje ainda se acredita nisso, ainda tem esse tabu, né? De fazer a psicoterapia ou usar um remédio. Pelo amor de Deus, na minha opinião, ninguém é 100% normal. Por mim, todo mundo fazia psicoterapia, porque não existe ninguém que seja 100% resolvido. Não tem, porque nós somos seres que enfrentamos conflitos na nossa vida, mas nós temos ainda esse tabu, né? E é usado contra nós. E a justiça, infelizmente, mais uma vez, olha, me perdoe os colegas da parte jurídica, mas a justiça brasileira não é um exemplo de celeridade. Não é um exemplo, né? Ela é muito morosa. Então nós temos um aparato judicial até bonito, mas que na prática as coisas são amarradas, né? Você tem uma estrutura que cresce, mas não tem o suporte devido. Por exemplo, em vários lugares do Brasil, aqui em Natal também acontece isso, você conseguir uma avaliação psicossocial de um filho seu demora anos. Anos. Agora você imagina... Dentro do processo. Imagina uma mãe que foi privada do filho porque saiu de um casamento. Naquela situação, ela desesperada, precisava se livrar. E ela, né? Depois ela recuperou, está bem. Aí ela quer ter pelo menos uma guarda compartilhada, porque ela hoje a guarda é unilateral. Então, para isso, ela precisa, no mínimo, de uma avaliação psicossocial, de que um assistente social, um psicólogo, vá no colégio, vá... Já tem 5 anos que essa pessoa espera uma avaliação psicossocial. Como é que justifica, Virgínia? 5 anos para um pai ou uma mãe conseguir uma avaliação psicossocial. São 5 anos em essa criança só vem sofrendo lavagem cerebral. Ela vai chegar à idade adulta e a mãe não consegue mais reatar, irrecuperável. E esse contexto todo favorece o alienador. Infelizmente, nós temos, inclusive, legislação no Brasil sobre alienação parental. Mas, na verdade, e veja, o narcisista, ele é um Pelé na linguagem popular, no sentido de ele dá nó em pingo d'água, ele manipula, controla, ele vai convencer todo mundo. Inclusive, olha, eu conheço casos, e não sou eu não, todo mundo conhece casos, profissionais de saúde mental que são manipulados mesmo pelo narcisista maligno em todos os sentidos. Seja em termos de relacionamento afetivo, seja para dar golpe, seja para justificar uma determinada situação familiar que estão passando, pede para ele fazer um tratamento com um psicoterapeuta, um psicanalista. Ele vai convencer que, na verdade, ele é a vítima. Ele é a vítima. Já vi isso muito também. Muitos profissionais de saúde vão ter certeza que, na verdade, a família... Então, é uma coisa difícil, mas, assim, existe um despreparo muito grande. Então, nós estamos em desvantagem, infelizmente. Por isso, por quê?
Porque nós obedecemos as regras do jogo. É muito difícil você de resolver conflitos com quem se sente no direito de golpear você pelas costas. E é experiente nisso, né? Pois é, vai golpear, vai fraudar provas, vai comprar testemunhas, vai inclusive intimidar. Quantos casos nós não conhecemos? A mãe, às vezes, ela só tem uma ou duas pessoas para falar por ela, enquanto que o narcisista está lá todo bem preparado, com bancas muito bem preparadas, aí vai lá ameaçar, intimidar as testemunhas. Olha, uma pessoa muito influente, aí a testemunha vai ameaçar o quê? Ela vai dizer que vai prejudicar o trabalho dela, que ela vai... Olha, você sabe o que pode acontecer amanhã? Você mexeu com a pessoa errada, você pensou no seu emprego, aí a pessoa, poxa, né? Então eles usam tudo. Comprar testemunha, ameaçar testemunha, fraudar prova. Temos casos, durante a audiência de instrução e julgamento, aparecer diálogos de WhatsApp nos autos que nunca existiram. Como? Tá lá, nunca existiram. Foi preciso chamar o suposto autor da conversa e ele disse na frente do juiz, olha, pode mandar fazer perícia. Eu nunca escrevi isso. Mas eu quero dizer que é uma pessoa que é capaz de... Não tem limite. Então pode fraudar a prova, comprar testemunha, ameaçar testemunha, mentir. Isso é... O narcisista mente como respira. Basta ele abrir a boca que já está e ele é muito caridoso, então as pessoas devem favor, né? Porque ele tá sempre sendo caridoso para as pessoas ficarem devendo favor. Aí nessas horas ele solicita e coloca as pessoas de forma que não tem outra alternativa se não solicitar. As pessoas veem até como um salvador, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que ajudou muito, se sente como se tivesse uma dívida. E aí nessas horas ele paga essa dívida. E isso que você falou da alienação parental no fim do divórcio, é divórcio entre mãe e filha, né? Porque elas começam a alienar os netos. Eu descobri o transtorno de personalidade narcisista em 2017, início de 2018 eu afastei. E aí começou a alienação parental com a minha filha, que na época tinha 15, 16 anos. Até ela entender o que era o transtorno, foi muito difícil. Ela fez denúncia em conselho tutelar, eu fui chamada em conselho tutelar, enfim, foi um jogo muito sujo, com muito custo. Minha filha conseguiu entender porque eles mentem tanto, se não tiverem também tanta esperteza, eles acabam caindo nas mentiras, né? E aí ela caiu uma mentira, enfim, minha filha conseguiu enxergar quem era a avó dela e também está no contato zero. Mas eles também não desistem, não. Exatamente o que você falou, destruir, controlar o filho, o neto, é um vínculo de controle, para saber o que está acontecendo na casa da filha, para saber se o casamento está bem, se os netos estão bem na escola, para falar mal, que os netos estão mal na escola, não presta, e aí por aí vai. Mas nesse divórcio de mãe e filha, também tem alienação parental com os netos. A dificuldade toda é a questão da... Sempre a gente termina, do ponto de vista prático, na questão médica e a questão jurídica. Saúde e questão jurídica. Então vamos lá. A questão de saúde, e que na verdade elas estão imbricadas. Porque quando você tem nós, jurídicos, prendendo você ao abusador, você não consegue ter paz. E é exatamente por isso que uma das manobras do abusador é esticar o psicoterrorismo processando a vítima. Uma pessoa aqui comentou que ela é que é acusada de ser a alienadora. Na verdade, é muito comum isso. O narcisista ele vai inverter os papéis. Ele vai acusar a mãe, que não pode mais ter acesso ao filho, de ela ser alienadora. Ele vai acusar de tudo, inclusive de ela ser a alienadora. E vai, como a gente acabou de falar, usar todo o aparato judicial que é despreparado, não tem o suporte especializado, estrutura mesmo, e os poucos profissionais que tem ainda não estão bem preparados
por isso. Daí nós temos essa missão de divulgar. E cai, então, na questão da saúde física e mental e na questão da prova, né? É a pergunta que as pessoas me têm feito. A questão da prova não é só de relacionamento marido e mulher, mas inclusive isso, da filha com a mãe. É muito difícil, foi aquilo que até que eu falei. Dos casos em que uma paciente conseguiu documentar. A esmagadora maioria não consegue produzir prova. Sábado passado eu fiz uma live com a doutora Jaqueline Avelar, ela é advogada criminalista, e ela bate em todas as vezes que a gente faz live, ela bate nessa tecla. Provas. Hoje você não precisa, amanhã você não sabe, você não pode esperar, e ela também é vítima de um narcisista. Você não sabe, hoje o narcisista está quieto, amanhã você não sabe, tem que guardar prova de tudo. Filmagem, ligação, botar o celular para gravar, nunca apagar a conversa do WhatsApp. E se possível, conseguir trazer, porque o narcisista, ele abusa longe de testemunhas. Tentar trazer pelo menos uma testemunha para te ajudar, mesmo que não seja, que parente parece que, né, não é a mesma coisa que uma pessoa que não seja parente, é diferente, né, do judiciário. Perde um pouco peso. Mas talvez, assim, um filho maior de idade, alguém que possa presenciar algo para somar, porque vai ganhando peso. Ela fala, agrediu, xingou, faz o BO. Agrediu novamente, faz outro BO. Quando for montar o processo, já vai ter um peso maior, porque já vai ter várias coisas protocoladas. Aí vai juntar com as provas, com a testemunha, mas não deixar de fazer boletim de ocorrência de maneira nenhuma. Até eu não sabia que você podia fazer difamação, né, calúnia, você pode fazer boletim de ocorrência também. Então, é muito importante, às vezes as pessoas me fazem, eu até também fiz uma pergunta dessa lá no Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos, porque eu estava recebendo ligações do Brasil inteiro, em que as pessoas, ligações, mensagens, as pessoas estavam, assim, com foco errado. Elas perguntavam para mim, doutor Curti, o senhor que é médico, escritor do livro e processualista civil, olha só a pergunta como ela era fora de foco. Como é que eu consigo provar que a minha mãe é uma narcisista, que o meu marido ou o meu colega de trabalho? Aí eu até botei isso lá, porque era a mesma pergunta, eu dizendo, gente, vocês estão fora do foco. Não importa o nome do abusador. Na verdade, qualquer relacionamento. Eu acho que não consegue provar. Só quando tiver essa coisa de ressonância. Essa magnética funcional. Só se for. O que tem que se provar é a toxicidade, o abuso. Na hora em que o relacionamento ele é podador, ele vai machucando você e você já começa a perceber que isso não está normal. Documente. Sabe por quê? Porque isso até reforço, até para a sua conscientização de que você não está ficando maluco. Porque a pessoa chega a um ponto que começa a imaginar coisas. Porque quando você vai questionar o narcisista, um dia que ele humilhou, de repente, num relacionamento, numa mesa, a paciente... Quer dizer, são pequenas humilhações. De repente, tá lá 3 casais no jantar e essa paciente já vinha sofrendo humilhação de todo jeito, em casa e tudo. E aí, nesse dia, numa conversa entre casal, um casal dizendo lá que meu Deus do céu, eu sou tão apaixonado pela minha mulher, que se essa história de reencarnação existir, eu morrer 10 vezes eu queria ser casado com ela. Um casal. Aí ele disse assim, pois essa aqui, não sei por que eu fiz um negócio desse. Pois só, eu vou dizer uma coisa a você, se reencarnação existir, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar bem longe dela. Aí ela ficou sem ação, né? E eu disse, mas uma coisa, e por quê? Mas isso só mostra, o negócio não está funcionando, e por que você precisa morrer, reencarnar para ficar longe? Olha como é só para humilhar, né? Então como é que se o cara diz na frente de 2 casais, que a mulher é tão sem futuro, que ele não sabe onde estava com a cabeça, onde casou. Olha a primeira agressão, primeira lapada. A segunda, se a reencarnação existir, porque era a conversa que o pessoal estava tendo,
Primeira coisa é ficar bem longe dela. Aí, quer dizer, então, não sei por que que você está com ela. Então, esse tipo de coisa, eu dizendo para ela, esse tipo de coisa, termina que tem essas coisinhas mínimas, termina que tem que ser registrada. Porque se você contar isso, lá na frente, só vai dizer que você está louca. Isso não existiu. A memória. Aí você vai conversar com ele. Você vai dizer para ele, rapaz, você não acha, fulano? Aí você vai conversar. Dia seguinte, você chama o cidadão lá, o abusador, e diz, olha, você não acha que foi meio grosseiro você ter falado aquilo? Ele diz, eu falei, isso aí? Isso nunca aconteceu. Sinceramente, você, sei não, acho que você tem que ir para um psiquiatra, ou então vai dizer, aumentar a sua dose. Ele vai dizer, eu nunca falei isso. Aí você começa assim a questionar mesmo, porque ele mente na sua cara. E você começa a questionar, meu Deus, será realmente que eu tô meio imaginando coisa, né? Meio que imaginando coisa. Então, por isso que precisa documentar. E aí a dificuldade, porque diz assim, doutor, mas é meio estranho a gente viver relacionamento documentando. Eu digo, não é isso. Eu falo que, na hora em que um relacionamento está fazendo mal, não importa a causa que esteja levando o abusador a abusar de você. Mas você tem que registrar. Você tem que registrar tudo. Porque o que você vai ter a seu favor, em qualquer época, ele não está abusando? Está abusando como? Está xingando, então grave. Ele está se apropriando dos meus bens. Então documente. Alienação parental, fala dos filhos. Isso, então você vai ter que arranjar. Doutor, é difícil. E quem disse que ia ser fácil? É por isso que é problema. É por isso que é difícil. É por isso que é tão traumático. Porque é difícil. É por isso que esse pessoal se dá bem na maioria das vezes. Porque é difícil provar. Se fosse tão simples, não existia problema. Então a gente está dizendo que nunca eu falei que ia ser fácil. Mas para a justiça, porque a vítima está tão desesperada, ela se sente tão injuriada, machucada, que na cabeça dela, ela acha que só em externar isso perante um promotor, um juiz, vai ser suficiente. Não vai. Não vai. Mesmo com medida protetiva, mesmo com a questão das leis que protegem o mais vulnerável, no final das contas, tem que ter prova. Isso, agora imagine quando, né? Imagine quando uma filha que sofre isso dia a dia com a mãe. Porque aí você tem duas mulheres, então são duas hipossuficientes, em que uma, na verdade, a mãe, que deveria ser a protetora da história, é uma abusadora. Então, aí eu acho assim, que uma das situações mais difíceis que tem é a da mãe provar, a filha provar o abuso da mãe. Porque tem a questão do tabu da figura sagrada da mãe, e aí tem duas mulheres. Não, a lei que defende o abuso contra a mulher. Sim, mas são duas. E aí, em quem acreditar? Se você tem uma mulher exemplar, uma matrona, uma mulher caridosa, muito simpática. Senhorinha com um coque, assim, ó, cabelinho branco. Quem vai acreditar que uma pessoa assim é capaz de fazer mal a alguém? Como se o abuso fosse só o abuso físico, né? Como se fosse só o abuso físico. Isso também é outra coisa que nós estamos ainda muito atrasados. As pessoas não entendem. Porque quando você vai relatar os pequenos abusos que aconteceram várias vezes, as pessoas dizem, você está exagerando. Acho que você está fazendo tempestade em copo d'água. Acho que você está hipersensível. Poxa, então, porque as pessoas, na cabeça das pessoas, é quando eu conto lá o caso lá dos pacientes, em que eu pergunto. É uma coisa tão assim, comovente quando eu vejo um paciente dizer isso. Eu pergunto, me diga uma coisa, fulana, mas você, além desses abusos que você já me relatou, em alguma vez houve abuso físico? Pra você ter ideia, Virgínia, é uma coisa tão comovente eu ouvir que a paciente dizia assim, doutor, antes tivesse. Porque eu teria uma evidência objetiva. O meu desespero é que eu não tenho como provar. E aí aí entra a ciência, que você falou que junto com o judiciário precisa fazer acompanhamento com psiquiatra e psicólogo,
e pedir laudos para comprovar a violência psicológica. Sem esses laudos, é quase que impossível o judiciário entender que você tem provas suficientes. Tá com depressão? Pede o laudo, desde quando está com depressão, o que o paciente relata, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Isso é muito importante porque a violência coercitiva, que é a violência psicológica, ela é muito comum, o narcisista, principalmente a mãe narcisista oculta, que não é a narcisista aquela aberta, que quebra braço do filho, não está nem aí. A oculta, ela age mais, e quase que em 80% dos casos, sem agressão física. Ela vai mesmo manipular o psicológico, vai levar essa filha até o suicídio, depois ficar se vitimando que teve uma filha que cometeu suicídio, até essa filha quase chegar à loucura. Só com jogos de psicológicos. Correto. É uma dificuldade enorme. Pode mandar mas temos meios, né? Eu acho que nós falamos tudo. E agora, alguém pediu para te perguntar, e acho que você já respondeu, que os narcisistas, por que eles fazem tanta questão da guarda, né, dos filhos, sendo que eles não amam os filhos? Porque o filho é só objeto, né? É só poder, controle primeiro. Ele quer mostrar que ele tem o poder, ele que manda, ele é que tem as rédeas da vida, ele é que pode tudo. Segundo, isolando, querendo estar perto do filho, ele vai usar isso para machucar mais o ex-parceiro. Terceiro, dinheiro. Seja que ele não tem vínculo afetivo, ele é o abusador, mas ele quer extorquir dinheiro do ex-parceiro, da vítima, ou ele, que na verdade é o abusador, que não tem nenhum laço afetivo, mas ele vai separar da mãe a quem a filha ou o filho é ligado para não pagar pensão. Essa mãe, esse pai, não ama o filho. As pessoas acham que têm dúvidas ainda se pelo menos os filhos não amam. Ele não possui a capacidade de empatia e nem de amar. Essa parte aí do cérebro dele não funciona. Essa é das maiores dificuldades que a gente fala. É difícil sim, pessoal. É difícil entender que existem entre nós pessoas que fazem o mal deliberadamente. Pessoas que elas se sentem no direito de usar, abusar, humilhar, pisar, destroçar até seus próprios filhos. E que dão a unhada e escondem a unha. Tanto que elas escolhem os lugares em que ela se sente mais respaldada para extravasar a sua malignidade. Naqueles lugares em que tem testemunha, aquilo pode ser visto, ela não vai querer manchar a sua fachada extravasando a sua malignidade, mas entre quatro paredes. Isso pode ser dentro de casa, numa família, isso pode ser no ambiente religioso, pode ser no ambiente de trabalho. Quem está sob a autoridade dele, eu sempre digo isso, tem dizendo lá, tem aquele ditado antigo, quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela? Pronto. Só quem conhece o narcisista é quem está sob o poder e a convivência dele. Porque ele vai a todo tempo querer ganhar poder e controle sobre você, se é a parceira, se é o colega de trabalho, se é o filho. E se você quiser se desvencilhar deste controle, ele vai punir você, seja explodindo, seja racionando dinheiro, racionando seu lazer, que é para punir você e dizer, quem manda sou eu, e você não tem querer. Parece que tem uma espécie de prazer com o controle. É surreal. Quer ver eles enfurecidos e descartarem, é perceber que ele não mais te controla, aí ele te descarta. Essa mãe te descarta, mas só quando percebe que realmente não tem mais nenhum tipo de influência e controle sobre a vítima. Aí vai atrás de outra pessoa para sugar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Temos ainda 5 minutos.
Lulu Pedir tá para as perguntando os amigos pedir pra... narcisistas. Sim. É igual, gente. Pode Show de falar, bola. Curte, eu vou É ver pedir essa para o pergunta. pessoal se inscrever no Instagram do livro, que é Vítimas de Narcisistas Malignos. Porque o meu Instagram privado, Curto Mendonça, tem muitas outras coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Coisa jurídica de outros temas, medicina de outros temas, leitura de outros temas. Então não tem nem assim sentido, as pessoas não vão acrescentar muita coisa. Agora, se você quiser entender esse assunto, mesmo quem não lê o livro, se você já folhear a minha página, tem lá quase 1000 posts, você vai dizer, meu Deus do céu, por que eu não descobri isso antes? As pessoas têm me dito isso. É o que a gente mais ouve. A Fernanda está dizendo que a alienação parental é uma falácia, porque se usa essas denúncias para desqualificar denúncias de abuso sexual. É usado também para isso. Mas tem muita criança que consegue sair das garras de quem está alienando graças à alienação parental. Só é utilizado por pessoas narcisistas, psicopatas e de mau caráter. Mas não é um instrumento ruim dentro do judiciário, pelo contrário, é uma excelente ferramenta para livrar essas crianças de quem está alienando. Então, o problema não é a lei de alienação parental, o problema é quem está usando para utilizar na questão de culpar o parceiro em relação a alienar, em relação ao abuso sexual e tentar convencer o filho, em outro extremo, de que ele não está sendo abusado sexualmente, porque também tem isso. O pai, o pedófilo, ele vai, comete, abusa desse filho e coloca a mãe contra para que essa criança fique sob o domínio dele. Mas a ferramenta é usada de maneira errada, mas a ferramenta não é ruim não, gente.